Vamos analisar o que acontece nesse circuito, tá? Vamos acompanhar uma carga. Vamos acompanhar aqui a trajetória de uma carga elétrica que vai de uma extremidade à outra. Ela está vindo por aqui, se estiver aberto, nada a fazer, não acontece nada nesse circuito. Se estiver fechado, o que vai acontecer? As cargas estão passando por aqui, vêm por aqui. Quando chegam aqui, o que acontece nesse ponto? Ela tem duas opções. Tá? Então, se eu estou mandando, é como se eu tivesse agora uma bifurcação. Eu estou mandando cargas e elas podem ir para um lado ou para o outro. Então, se eu olhar aqui, nesse ponto, se eu colocar meu pedágio elétrico nesse ponto, eu digo que tem uma corrente que passa aqui, que eu chamo de I. Tá? Agora, o que vai acontecer em cada uma dessas resistências? Então, por esse resistor vai ter uma certa corrente que a gente vai chamar de I1. E por esse resistor vai ter uma corrente que eu vou chamar de I2. Tá? Qual é a relação entre I1, I2 e I? Vamos pensar no nosso pedágio elétrico, tá? Aqui eu tenho uma cabine de pedágio e tem cargas passando aqui por unidade de tempo. Então, depois de um tempo ΔT, passa uma quantidade de carga que ΔQ igual a I ΔT. Se eu colocar agora um pedágio elétrico aqui e um aqui, depois de um tempo ΔT vai passar quanta carga por aqui? Quanta carga passa por aqui? Essa corrente I1 vezes ΔT. E por aqui vai passar quanto? I2 ΔT. Agora, o que está passando por aqui, a carga, como eu disse, ela não pode ser destruída, nem criada. Ela vem por aqui, a quantidade de carga, ela uma parte vai para um lado e parte para o outro. Só que o que está passando por aqui, mais o que está passando por aqui, tem que ser o que está entrando aqui. Tá? É como se você tivesse uma estrada, tem uma cabine, e depois tem uma bifurcação e tem duas cabines. Tem carros que estão passando nessa estrada e depois tem carros que estão passando nessas duas cabines. Os que estão passando por aqui tem que ser igual, o número por unidade de tempo tem que ser igual ao que está entrando. Então, se entra a corrente, se entra a carga por aqui, parte da carga vai para um lado e pelo outro, a soma das cargas por unidade de tempo que está passando por aqui tem que ser o que está entrando. E depois, por aqui vai passar quanto? Elas se recombinam e passam aí. Essa regra que a gente acabou de analisar nesse ponto, que a corrente que entra é igual à corrente que está saindo, é a chamada lei dos nós. Tá? Num nó, que é esse ponto aqui, onde você tem bifurcações, a soma das correntes tem que ser igual. Tá? O que está entrando é o que tem que estar saindo. Então, a primeira regra que a gente tem, que essa lei de nós nos diz que a corrente I, que está entrando por aqui, vai ser igual a I1 mais I2. Só que uma equação só, com duas incógnitas, não vai me resolver, não vai permitir eu calcular I1 e I2. Né? 5 pode ser igual a 2 mais 3, 1 mais 4, 0 mais 5. A gente não tem como resolver essa equação. Tá? Então a gente precisa de mais uma equação para conseguir achar I1 e I2. Qual é a outra ideia física que a gente pode usar que vai nos dar alguma informação sobre os valores dessas correntes? É lei de Ohm, mas onde a gente vai aplicar essa? Desse ponto para esse ponto tem uma diferença de potencial. Agora, não importa se você vem por aqui ou por aqui. A diferença de potencial entre dois pontos não importa do caminho que você está fazendo. Então, qual é a diferença de potencial quando você vem por esse caminho daqui? Daqui para cá. Você usa a lei de Ohm. Se V igual a RI, se você vem por aqui, vai ser R1 e 1. Certo? E se você vem daqui para cá, você vai ter R2 e 2. Então, você tem R1 e 1 tem que ser igual R2 e 2. Tá? Então agora eu tenho duas equações, I1 mais I2 igual a I e R1 e 1 igual a R2 e 2. Então essas duas equações permitem a gente achar
a corrente, tá? I1 e I2. Vamos resolver essas equações então. Eu tenho I1 mais I2 é igual a I. Eu tenho R1, I1 é igual a R2, I2. Daqui, eu concluo que I2 é dado pelo quê? R1, I1 sobre R2. Certo? Se eu conhecer I1, eu conheço I2. Dessa equação daqui. Agora, eu posso pegar esse valor de 2 e colocar nessa equação daqui. O que vai me dar I1 mais I2, que é igual a R1 sobre R2 I1. Isso aqui tem que ser igual a I. Tá? Ou seja, I1, você pode resolver essa equação, vai dar I1 é igual a R2 sobre R1 mais R2. E I2, usando essa expressão, vai ser igual a R1 sobre R1 mais R2 vezes I. Então a gente conseguiu achar a relação entre I1, I2 e I. E as resistências. Você vê, I1 é igual a isso aqui, I2 é igual a isso aqui. Agora a gente vê claramente, se eu somar I1 com I2, vai dar R2 mais R1 sobre R1 mais R2 vezes I, que é I, que é a lei da conservação da carga. Tá? Então a gente consegue agora analisar um circuito desses daqui. Aí a gente vê o seguinte, olha que coisa curiosa. Qual é a diferença de potencial desse ponto para esse ponto daqui? A gente pode seguir qualquer um dos dois caminhos, né? A diferença de potencial desse ponto para esse é R1 e 1 ou R2 e 2. Se você pegar R1 e 1, vai dar o quê? R1 e 1 vai dar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2i. E se você pegar R2 e 2, vai dar R1 e R2, vai dar a mesma coisa, como tinha que ser, né? Então, a gente pode calcular, vamos calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos daqui. Qual vai ser a diferença de potencial? Vai se dar V é igual, eu posso escolher qualquer um dos caminhos, 1 ou 2. Vou escolher 1, tá? Então vai dar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2i. Então olha que curioso. Olha que curioso aconteceu. Se eu tivesse só uma resistência, qual seria a relação entre V, R e I? Aí seria a lei de Ohm, né? V igual a RI. Tá? O que a gente está vendo é que quando eu coloco duas resistências em paralelo, isso aqui é o que a gente chama de resistores em paralelo, a diferença potencial tem essa forma daqui. Tá? Eu coloquei R1 aqui, R2 aqui, e a diferença potencial é essa fórmula daqui. Depende de R1, R2, mas é proporcional a I. Da mesma maneira que antes, quando eu tinha um resistor só. Quando eu tenho um resistor só, nesse caso daqui, a gente tem que V igual a RI. Nesse caso aqui, eu tenho V igual a isso daqui, I. Então, isso daqui, essa combinação daqui, é o que a gente chama de resistência equivalente, R equivalente. Tá? Você colocar dois resistores em paralelo é a mesma coisa que você colocar um resistor com esse valor daqui. Tá? Então, a resistência isso aqui. A resistência de dois resistores em paralelo é a mesma coisa que R1, R2 sobre R1 mais R2. Você não tem como dizer, se você botar uma caixa preta aqui, você não tem como dizer se você colocou resistências R1, R2 em paralelo ou uma resistência só que tem esse valor daqui.
Por isso que a gente fala que isso é uma resistência equivalente.